Olá, eu sou Gustavo Custer, trabalhador de nossa Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, que tem a sua sede na comunidade da Rocinha, e do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, que tem a sua sede no Leblon. E eu estou aqui hoje para fazer uma breve reflexão com vocês sobre o dia de 18 de abril. 18 de abril de 1857. Talvez, no calendário espírita, a data mais importante, porque foi nesse dia que Hippolyte Léon Denisard Rivail, bacharel em Ciências e Letras, pedagogo, que ministrava aulas de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia, Matemática, que em 1823 publicou seu primeiro livro, sob o título Curso Prático e Teórico de Aritmética. Livro esse que ficou como referência por mais de 50 anos no ensino fundamental da França, que além desse livro publicou outros 20 livros didáticos. Homem extraordinário e grande intelectual de sua época. Porque nesse dia, esse homem se apaga, para que de forma alguma sua fama ofuscasse ou tirasse a atenção da grandeza da obra que seria lançada nesse dia. Sob o pseudônimo de Allan Kardec, publica a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E começamos a perceber a grandeza desse Espírito, observando a sua obra. Como nos disse Jesus, conhecereis a árvore pelos frutos que essa árvore gera. E ninguém consegue executar a obra ou uma obra de tal magnitude como é a doutrina espírita, sendo apenas um grande intelectual, um homem extraordinário. É preciso muita bagagem moral, é preciso muita bagagem emocional, certamente construída através de séculos e séculos de encarnações, para estar à frente, na Terra, de um projeto tão grandioso como é a doutrina espírita. Projeto esse que, no âmbito espiritual, é conduzido pelo Espírito de Verdade. No livro Cartas e Crônicas, psicografia do nosso Chico Xavier, e ditado pelo Espírito de Irmão X, esse Espírito nos narra que no apagar das luzes do século XVIII, uma grande reunião aconteceu no orbe espiritual próximo ao planeta Terra para dar lançamento às bases do que seria conhecido como doutrina espírita. Espíritos das mais variadas áreas estiveram presentes nessa reunião. Espíritos que compuseram esse projeto de implantação da doutrina espírita. Nos narra Irmão X que estavam lá espíritos de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Apolônio de Tianá, de Orígenes, de Hipócrates, Santo Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Teresa d'Ávila, Joana d'Arc, São Luís de França, Spinoza, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg, Dante Alighieri. Dentre os espíritos encarnados naquela época da reunião, o espírito de Beethoven, de Ampère, de Faraday, de Goethe, de Dalton, de Pestalozzi. E o Espírito de Verdade conta que quando Kardec se aproxima deles todos, é assim que ele é apresentado, pelo Espírito de Verdade. Este à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo lhe cerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Na mão de Kardec, na liderança dele, encarnado na Terra, no dia 3 de outubro de 1804, estava a responsabilidade de iniciar ou de lançar as bases do que seria conhecida como a Terceira Revolução, considerando a primeira revolução tecnológica, que teve seu início, seu marco,
com a Revolução Industrial. Depois a Revolução Social, que teve seu marco com a Revolução Francesa. E então Kardec seria responsável na Terra por liderar a implantação da doutrina espírita, as bases para a terceira revolução, a revolução espiritual. Kardec, na verdade, ele não toma contato com a doutrina espírita quando ele observa pelas primeiras vezes o fenômeno das mesas girantes. Na verdade, Kardec relembra tudo aquilo que ele já sabia, porque Kardec fazia parte desse projeto inicial, do projeto desenhado, gerido no plano espiritual por espíritos superiores de grande vulto e liderado pelo Espírito de Verdade. É impressionante, porque o primeiro contato sério de Kardec com o fenômeno, ele se deu em maio de 1855, na casa de Madame Pleine-Maison, na Rue de la Grange Batelière, número 18. E quase 2 anos depois, em 18 de abril de 1857, ele lança a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Nessa primeira edição eram 501 perguntas, divididas em 3 partes. A primeira parte continha a doutrina espírita em si, a segunda parte as leis morais e a terceira parte as esperanças e consolações. E menos de 3 anos depois, ele revisa por completo essa obra, amplia e lança a segunda e definitiva edição de O Livro dos Espíritos com 1019 questões. É a edição que hoje nós estudamos. Entre a primeira edição e o seu desencarne, durante 12 anos, ele trabalha de forma ininterrupta. Lança o Livro dos Médiuns, lança o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, 2 outras brochuras extremamente importantes, o que é o Espiritismo e a Viagem Espírita 1862. Durante os 12 anos, de forma preciosa, ele publica a Revista Espírita. Conteúdo fundamental para que a gente entenda todo o processo de implantação da doutrina. E deixa ainda material suficiente para que sua esposa, Amélie Boudet, pouco tempo depois de sua morte, lançasse o livro Obras Póstumas. Conhecereis a árvore pelos frutos gerados. Segundo a FEB, no Brasil, país que adotou e abraçou a doutrina espírita, somos mais de 30 milhões entre espíritas e simpatizantes da doutrina. Existem mais de 14 mil casas e instituições espíritas que divulgam a doutrina e que põem em prática a máxima da nossa doutrina, a máxima de Kardec, estabelecida no Evangelho: fora da caridade não há salvação. Graças a esse homem que teve a energia para materializar a doutrina espírita pela primeira vez em 18 de abril de 1857, que nós estamos aqui hoje, conversando por essa rede social. Quantas dores não foram confortadas com a doutrina espírita? Quantas dúvidas não foram esclarecidas? Quantos caminhos não foram iluminados? E para nós, particularmente do Rita e da Escola Maria de Nazaré, um fruto muito claro dessa iniciativa de Kardec, amparado por todos esses espíritos superiores, nasce em dezembro de 1961, quando uma senhora, Vera Simões, tia Vera, instala o culto do lar, Rita de Cássia, na sua casa no Leblon. E menos de 1 ano depois, essa senhora, tia Vera, sobe pela primeira vez à comunidade da Rocinha para socorrer uma jovem que enfrentava um momento muito difícil de vida. Ano que vem, esse fruto de Kardec, em nossa casa, completará 60 anos. Mais de 400 famílias assistidas na comunidade da Rocinha, entre atividades de evangelização, palestras públicas com passe, matula, distribuição de alimento, assistência médica com remédios, assistência dentária, psicológica, 500 quentinhas distribuídas por semana para aqueles nossos irmãos
em situação de rua. 130 crianças são atendidas diariamente na nossa creche, na comunidade. 170 crianças são trabalhadas na nossa evangelização. 251 pessoas, entre crianças, jovens e pessoas no início da fase adulta, são orientados na Oficina do Sucesso através de atividades de esporte e de atividades profissionais básicas. 3.000 frequentadores por semana frequentam a nossa casa no Leblon. Assistem palestras públicas, recebem o passe, participam do estudo sistematizado da doutrina espírita dos diversos cursos, com todas as obras básicas de Kardec e outras obras complementares, passe de tratamento, passe nas crianças. Tudo isso existe, porque em 18 de abril de 1857, Kardec começou a materializar a doutrina espírita na Terra. E para poder encerrar essa breve reflexão, eu vou me permitir ler uma mensagem do Irmão X através de Chico Xavier, que eu acho que representa bem o sentimento que nos anima nesse dia. Diante de ti, Kardec, enfileiram-se agradecidos e reverentes os que arrebataste à loucura e ao suicídio com o facho da esperança, os que arrancaste ao labirinto da obsessão com o esclarecimento salvador, os pais desditosos que se viram atormentados por filhos insensíveis e delinquentes, e os filhos agoniados que se encontraram na vala da frustração e do abandono pela irresponsabilidade dos pais em desequilíbrio e que foram reajustados por teus ensinamentos em torno da reencarnação, os que renasceram em dolorosos conflitos da alma e se reconheceram por isso esmagados de angústia nas brenhas da provação, e aos quais livrastes da demência, apontando-lhes as vidas sucessivas. Os que se acharam arrasados de pranto, tateando a lousa na procura dos entes queridos que a morte lhes furtou dos braços ansiosos, e aos quais abriste os horizontes da sobrevivência, insuflando-lhes renovação e paz na contemplação do futuro. Os que soergueste do chão pantanoso, do tédio e do desalento, conferindo-lhes de novo o anseio de trabalhar e a alegria de viver. Os que aprenderam contigo o perdão das ofensas e abençoaram em prece aqueles mesmos companheiros da humanidade que lhes apunhalaram o espírito a golpes de insultos e de ingratidão. Os que te ouviram a palavra fraterna e aceitaram com humildade a injúria e a dor por instrumentos de redenção. E os que desencarnaram incompreendidos ou acusados, sem crime, abraçando-te as páginas consoladoras que molharam com as próprias lágrimas. Todos nós, os que levantastes do pó da inutilidade ou do fel do desencanto para as bênçãos da vida, estamos também diante de ti, e identificando-nos na condição dos teus mais apagados admiradores, e como os últimos dos teus mais pobres amigos, comovidamente, em tua festa, nós te rogamos permissão para dizer: Kardec, obrigado, muito obrigado, que fiquemos todos em paz.